Olá, alunos do 8º ano. Hoje, na semana 14, nós vamos estudar a independência da América Espanhola. Essa independência, ela é dividida em 3 fases. Os movimentos precursores, que foram os movimentos que aconteceram antes das principais independências, né, que levaram aos países a querer lutar para separar, para virar independente e não continuar como colônia. As rebeliões, né, que fracassaram e as que foram vitoriosas. Então, vamos lá. A independência da América Espanhola, ela ocorre no século XVIII, quando as ideias do liberalismo, né, da vontade de ficar liberto, começa a conquistar os crioulos. Os crioulos, né, é uma elite, é a elite da América Espanhola, tá? É quem domina o poder econômico, é quem domina a agricultura, é quem domina a pecuária. Então, é o poder, tá? E quais as principais causas desse movimento de independência, tá? O que levou a influenciar? A influência da independência dos Estados Unidos, que acontece em 1776, o desejo de substituir o pacto colonial pelo livre comércio. O que é o pacto colonial? É um acordo feito entre a metrópole e a colônia, aonde a colônia só pode negociar com a metrópole. Então, ela estava presa à metrópole. Então, a colônia queria acabar com isso e ter o poder de comercializar com quem ela quisesse. A expansão do Império Napoleônico, que ocupou a Espanha e destituiu o rei Fernando VII. Então, essa elite crioula, ela queria acabar com o poder de José Bonaparte, né? Ou Napoleão Bonaparte. Ele queria acabar com esse poder para poder ficar independente. O apoio militar do Haiti, né, que era colônia da França, tá? E o apoio financeiro da Inglaterra, que também vai ajudar na própria independência. As primeiras ações militares receberam duras repressões da metrópole. É lógico, as metrópoles não queriam perder o seu rendimento. Então, elas não vão aceitar que eles pensem em independência, tá? Então, essa primeira leva aí foi barrada pelas metrópoles. Então, todo esse período, né, esse pensamento, ele foi muito desorganizado. E eles foram, né, os moradores da colônia, questionaram esse sistema de exploração. Então, o pacto colonial, ele leva a um sistema de exploração da metrópole com a colônia. E isso aí vai levar a futuras guerras, tá? Logicamente, entre a colônia e a metrópole. Quais as rebeliões dessas aí que quiseram a separação fracassaram, né? Com o José Bonaparte no poder, a vontade de se libertar das colônias foi muito maior. Por quê? Porque a maioria dos espanhóis que moravam aqui na América, eles eram fiéis ao rei e não queria José Bonaparte no poder. E aí os crioulos, né, que se juntaram através dos chamados cabildos. O que são os cabildos? Cabildos são câmaras municipais, são os crioulos que reúnem para poder discutir se eles realmente seriam leais ao rei da Espanha, o Fernando VII, ou seriam reconhecer José Bonaparte como rei da Espanha. Só que esse movimento dos crioulos passou de lealdade para entendimento de que eles poderiam aproveitar esse tempo para poder se separar,
já que eles não gostavam de José Bonaparte no poder, então vamos lutar para ficarmos independentes da Espanha. Então, o que acontece? Quando Napoleão Bonaparte foi derrotado pela Inglaterra e foi expulso da Espanha, a Inglaterra aproveitou esse período, apoiou as colônias para fazerem a guerra contra suas metrópoles e ficarem independentes. Gente, qual o interesse da Inglaterra nisso aí? Quanto mais colônias independentes se tornando países, mais mercado consumidor para eles. E aí a Inglaterra ganharia mais. Então, esse era o interesse, tá? Então, várias rebeliões vão fracassar para tentar uma independência. As rebeliões vitoriosas, elas acontecem no período de 17 a 24, elas já vêm com líderes para poder lutar pelaquilo que eles estavam querendo no período de Napoleão. Tivemos dois grandes libertadores aí, né? O Simão Bolívar e o San Martín. O Simão Bolívar, ele vai resultar, né, o poder dele, a liderança dele, vai resultar na independência da Colômbia, do Equador e da Venezuela. E com a troca de apoio pelos haitianos, que eram colônia da França e depois ficaram independentes também, eles resolvem, dentro da América, abolir a escravidão. A América que a gente está falando aí é a América Espanhola, tá? Já outros países, né, que eram colônia dentro da América, né, colônia espanhola, nós vamos ter também a independência da Argentina, do Chile e do Peru, que vai ser comandada por outra pessoa, que é o San Martín. Quando a maioria das colônias espanholas já tinham ficado independente, os Estados Unidos, eles vão proclamar a chamada doutrina Monroe. O que é a doutrina Monroe? A doutrina Monroe é o seguinte: América para os americanos. Por que os Estados Unidos lançou essa doutrina? O lema dela, né? Por quê? Porque a Inglaterra estava intervindo muito dentro da América. E aí os Estados Unidos, como ele queria tirar um pedacinho desse poder econômico, ele jogou isso aí. Falou que a América só poderia negociar com a América. Então, não poderia negociar com a Inglaterra, que ficava lá na Europa. Tá? E depois de muito tempo, né, os americanos, eles conseguem expulsar os espanhóis de Porto Rico e Cuba. E aí, praticamente, toda a América Espanhola fica independente. Na época da América Espanhola, ela era dividida aqui, ó, nesse mapa aqui, vocês vão ver, ela era dividida em 4 vice-reinos e 4 capitanias. Vamos falar delas aqui, ó. Nova Espanha, composto pelo México e parte dos Estados Unidos. É essa aqui, rosinha aqui, ó, tá? Nova Granada, integrada pelos atuais territórios da Colômbia, Panamá e Equador, essa de verdinho. Peru, correspondente ao Peru, que é essa aqui. E Rio da Prata, constituindo a área equivalente à Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia, essa de amarelinho aqui. Por sua parte, as capitanias gerais equivalem territórios de Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile, que é esse pedacinho aqui que a gente está vendo. E aí, depois, as consequências, o que vai acontecer depois que surge essa divisão e que acontece a independência?
esses vice-reinos e essas 4 capitanias gerais, elas se tornam países, que são os países que a gente conhece hoje. Depois dessa pequena explanação, vocês vão fazer as atividades e qualquer dúvida procurar no material de referência. Até a próxima!